Baruch Abba, Moret Alema, Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos à Sibra. Eu dedico este estudo de hoje ao grande Rabino Gershon pela passagem do aniversário de 25 anos de liderança da Sibra, ocorrido nesta quinta-feira, 12 de agosto. Meus parabéns, Rabino Gershon, um forte abraço. É uma honra para mim poder cumprir a mitzvah de Lasok Bedivrei Torah Terra, de me ocupar com as palavras da Torá, estudar a Torá em comunidade com esse grupo de tanta gente querida. Eu gosto de estudar a Torá, e acredito que nós todos, porque a Torá nos inspira. Agradeço a presença de cada um nesse nosso grupo de estudos e que a gente tenha um bom estudo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, la'asok bedivrei torater. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou por seus mandamentos e nos ordenou a nos ocupar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo, Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu entre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Amém. Amém. Pessoal, a gente está no mês de Elul. Elul, tradicionalmente, é uma época de introspecção, uma época de fazer o balanço do ano, um tempo para rever as nossas próprias ações e o progresso espiritual no ano que passou, de preparar os dias de reverência de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Elul é o mês do perdão e da bondade divina. Para nós, é um tempo oportuno para techuvá, o nosso retorno a Deus, retorno ao caminho correto. Prece, caridade, buscar o autorrefinamento e a gente consegue, com esse estado de espírito, nos conectar melhor com Deus. O mestre racídico, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, compara Elul a um tempo em que o rei está no campo, em contraste com o que quando ele está no Palácio Real. Então, todos assim podem conhecê-lo. Ele recebe a todos com amizade e um grande sorriso no rosto. Pessoal, hoje a Parashá é Shoftim. Hoje é 14 de agosto de 2021, dia 6 de Elul de 5.781. Nós estamos na 48ª porção semanal da Torá, contado após Simchat Torá. É a 7ª aliá do livro de Devarim. Shoftim, em português, quer dizer juízes. E a leitura da Torá é Deuteronômio, de 20:10 a 21:9. O objetivo do nosso estudo de hoje, nessa paraxá, a gente vai focar o comparativo entre profetas e sábios. E como isso nos inspira na nossa vida diária. Façam seus comentários, por favor, no chat do Facebook, que o Moreta Lema, de tempos em tempos, ele vai ler e a gente vai procurar comentar os comentários, responder as perguntas. A qualquer tempo pode ser escrito e a gente vai ter o maior prazer em se comunicar oralmente. A pergunta judaica de hoje é: o que é mais importante? Quem é mais importante? Os profetas ou os sábios? Então, a gente vai refletir muito sobre isso e depois nós vamos chegar numa conclusão.
A metodologia de hoje, do nosso estudo, ele abrange resumo da Paraxá, para que a gente se situe no contexto, um breve resumo. Nós vamos abordar nossa ideia central, a gente vai fazer um estudo de caso, bem legal, nada menos que na própria história da criação de Eretz Israel. Fazer reflexões e conclusões finais. Sempre os comentários são bem-vindos. Todos os itens que a gente vai abordar terão perguntas e respostas devidamente comentadas, para que possamos continuar aprendendo. A palavra aprender é importante para nós. Aprender com facilidade, principalmente encontrando inspiração na nossa Torá. Há alguns meses atrás, uma pessoa não judia me perguntou: qual o segredo da prosperidade dos judeus? A minha resposta foi imediata: a educação. Nós valorizamos o conhecimento. Em hebraico, só existe o verbo lilmod, que quer dizer aprender. O que você aprende? Eu aprendo hebraico. Não se pergunta o que você estuda. Há um pressuposto de que o que você estuda, você aprende. E eu, como engenheiro civil, bom engenheiro, ainda enfatizo: a educação judaica é o cimento que fortalece o judaísmo. Então, pessoal, vamos aprender. Fazer mais uma pergunta judaica. Que tipo de líderes bíblicos ainda temos hoje? Que pergunta, hein? Temos algum outro tipo de líder religioso que não existia antes? Vamos pensar nisso. Nessa porção da Torá, Moisés projeta o sistema de justiça para os israelitas. A gente observa que até hoje ainda tem coisa muito parecida. Moisés fala sobre os limites que os futuros reis devem ter sobre suas posses. Limites. Moisés explica que os sacerdotes e levitas não devem ter salários e devem sobreviver com as doações do povo. E, finalmente, Moisés explica a lei da guerra. Queria fazer alguns pequenos textos aqui de algumas ideias centrais aqui do nosso resumo. Então, Moisés continua seu segundo discurso aos israelitas, antes de morrer. E o que ele diz? Juízes serão nomeados para julgar o povo com justiça. Você não deve distorcer o julgamento, reconhecendo uma face ou aceitando suborno. O que vocês acham? Porque ambos cegam os olhos dos sábios e fazem com que as palavras dos justos vacilem. Isso aqui é universal, né? Justiça você deve buscar para que você possa viver e tomar posse da terra de Deus, o seu Deus, que está lhe dando. Não façam uma pedra de memorial para Deus. Se você encontrar uma pessoa que pratica o mal aos olhos de Deus e transgride a aliança de Deus, você deve fazer uma investigação cuidadosa. Não vai se atirar nas primeiras impressões. Moisés, então, disse: quando você vier para a terra que Deus está lhe dando e habitar nela, você terá um rei. Você, então, deve definir um rei que Deus escolherá. Esse rei não será estrangeiro, mas um de seus irmãos. Esse rei não deve ter muitos cavalos, nem muitas esposas, nem acumular para si prata e ouro em excesso, para que seu coração não se desvie. É um sábio, Moisés, né? Em vez disso, quando ele se sentar no trono,
ele escreverá para si mesmo uma duplicata, uma cópia desse ensinamento em um livro, e ele lerá enquanto viver, para aprender a respeitar Deus e não se erguer acima dos seus irmãos, nem se desviar dos mandamentos. Tá? Praticamente uma horizontalidade, que é o que realmente acontece hoje. Moisés continua dizendo: Deus levantará para vocês um profeta dentre seus irmãos, como eu. A ele você deve ouvir. Então Deus colocará palavras na boca desse profeta, para que ele as fale ao povo. Mas, se o profeta falar arbitrariamente em nome de Deus, ou falar em outros deuses, aquele profeta morrerá. E se você perguntar, como podemos reconhecer a palavra que Deus não falou? Se for falado em nome de Deus e não se cumprir, então Deus não falou, e essa palavra o profeta falou irresponsavelmente. Você não deve ter medo dele. Certo, pessoal? Então, as principais ideias que é para a gente poder, então, prosseguir no estudo. Gostaria de fazer, então, um pequeno comentário sobre esse resumo que a gente leu. Tá? Então, em primeiro lugar, a Paraxá menciona juízes, oficiais, reis, sacerdotes, levitas e profetas. E ainda que tenhamos levitas e sacerdotes, os Koanim, só tem um papel de liderança cerimonial. Todas as outras posições de liderança mencionadas foram descontinuadas quando a soberania e a adoração do templo foram perdidas. Hoje, nós temos liderança religiosa de líderes e professores rabínicos. Tá? A gente não tem lá um rei, a gente não tem nenhum poder central. Nossa liderança são as pessoas que têm maior conhecimento, mais instrução e vontade de compartilhar os conhecimentos. Tá? Não temos um chefe supremo, nada disso. Na verdade, na minha opinião, cada judeu representa o judaísmo. A gente não tem. A gente tem todos o mesmo nível. Não existe uma hierarquia vertical. Bom, então, a ideia central mesmo exige mais perguntas. Vamos fazer mais perguntas para a gente poder refletir. Olha só. Qual foi o papel principal dos profetas? Como os sábios continuaram com esse papel? E qual a diferença entre os dois estilos de liderança? Então, a gente começa a ver, né, a pergunta principal nossa, que é com o comparativo, quem é o mais importante, os profetas ou os sábios? Né? A gente começa a ver que a era profética teve um fim e depois iniciou a era dos sábios, né, após o templo, após o segundo templo. Então, em Shoftim, Moisés fala sobre grandes instituições do judaísmo: tribunais, juízes, oficiais, reis, sacerdotes, levitas e profetas. No caso do profeta, Moisés diz em nome de Deus. Isso está em Devarim 18:18. Eu levantarei um profeta para eles, dentre seu próprio povo, como você. Vou colocar minhas palavras em sua boca, e ele falará a eles tudo o que eu lhe ordenar. Então, aí a gente já tem uma imagem de como, né, agiria o profeta. Isso não pode ser interpretado literalmente. Na qualidade e clareza de sua comunicação com Deus, Moisés foi o único
ele era incomparável nos milagres que realizou. Mais importante, apenas ele foi autorizado a proclamar a Torá. Então, Moisés, ele era o único legislador de Israel. O rei e o sinédrio tinham poderes para fazer leis temporárias em prol da ordem social. Profetas receberam autoridade para comandar atos, mas ninguém poderia adicionar ou subtrair dos 613 mandamentos dados por Deus através de Moisés. E um pouquinho para a Idade Média, para entender como é que Rambam pensava sobre isso. Então, Rambam explica o papel dos futuros profetas assim. O profeta não virá para estabelecer uma religião, mas para ordenar a obediência à Torá, avisando as pessoas a não transgredi-la. Aqui eu ainda vou fazer uma citação de Malaquias 3:22. Lembre-se da Torá de Moisés, meu povo. Em outras palavras, os profetas que seguiram Moisés, de Elial até Malaquias, não eram revolucionários. Eles não pretendem criar algo novo. Em vez disso, restauram alguma coisa tradicional. A tarefa deles, então, era trazer as pessoas de volta para a missão que Moisés ensinou: permanecer fiéis a Deus e criar uma sociedade justa. Olha essa dicotomia do judaísmo entre o espiritual e o mundo espiritual e o mundo da terra. Eu ainda, na minha opinião, eles ocorrem todos sempre ao mesmo tempo. Pessoas mais místicas falam assim: o mundo espiritual é 1% e 99% é o que a gente vive aqui. Então, existe aí, dependendo da pessoa, dependendo da sua forma de vida, de ter ou não a consciência do mundo espiritual, ou ter um pouco mais, um pouco menos de consciência do mundo espiritual. Grande mestre Talema, já temos comentários no Facebook? Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Rav Carlos. Então, vamos começar a ler os comentários maravilhosos aqui no Facebook. Nesse momento, já temos um minyan, Carlos. Tem 10 fazendo parte do nosso minyan. Em primeiro lugar, nós temos a Ieda Nudelman, que nos desejou bom estudo para todos nós. A Tamira Hall também. A Edi Hoffman. Arthur Weiler, Gladys Blumenthal está nos assistindo. Isabel Cristina Tissot, nos desejando Shabbat Shalom. Arthur Weller, nos desejando Shabbat Shalom. Rodrigo Oliveira, nos desejando Shabbat Shalom. Kátia Oliveira de Cessar, Shabbat Shalom a todos, bom estar aqui. Nos comentários, antes disso, a Adélia Barão também está nos assistindo. A Débora Gleiser, conhece, Carlos? Já ouvi falar. A Débora Gleiser Débora. também está nos assistindo. E os comentários sobre as suas perguntas. A Débora diz assim: o profeta é um sábio? Pergunta, né? E um sábio pode ser um profeta? Olha só a inteligência judaica. Responde uma pergunta com outras perguntas. Vamos, então, fazer mais perguntas para responder a pergunta. Olha só o que a Kátia fala. Só os comentários finais, tá? O estudo da Torá é tão gratificante quanto surpreendente, pois
nos dá a oportunidade de lapidar nosso espírito e nossa consciência. A Isabel Cristina diz, eu acho que o profeta é profeta com Deus, sabe o que lê Deus, na nossa caminhada com Deus. A Jaque Mista também está nos assistindo. E o Mário Cardone também está nos assistindo. É uma honra recebê-los todos aqui junto conosco e que vocês possam participar dessa reunião de forma ativa. Ok, Moreta Lema, obrigado. Obrigado a todos pelos comentários. E olha só, então, quem fez a pergunta foi a nossa profetisa Dvora. Dvora, então, não existe respostas certas nem respostas erradas. Tá? Então, a gente classificou, né, entre sábios e profetas. Então, existiu a época dos profetas, né, até o Segundo Templo, e depois, conforme a gente vai desenvolver a matéria, a gente vai ver que a era profética terminou e iniciou a era dos sábios, daqueles rabinos que escreveram o Talmud. Então, a gente ainda vai desenvolver essa ideia e a gente vai chegar a umas conclusões finais exatamente sobre isso. Entre o profeta e o sábio. E a tua pergunta, se um profeta pode ser um sábio? Sim. E se um sábio pode ser um profeta? Claro que sim. Tá? A gente mesmo tem os dois papéis na nossa vida cotidiana, e isso que é importante no judaísmo. A gente traduzir essa nossa sabedoria para a vida cotidiana através das nossas ações. Tá? E a gente vai trabalhar bastante esse tema. Bom, a gente estava falando, então, antes do intervalinho, nas instituições que Moisés criou. Então, eventualmente, durante ou após o Segundo Templo, a maioria das instituições chegou ao fim, inclusive era profética. Lá não havia mais reis, porque Israel não tinha mais soberania. Não havia sacerdotes, porque não havia mais templo. Mas também não havia profetas. E agora a pergunta: quanto de importância foram os profetas e o que aconteceu com a profecia? O Talmud. Uma opinião declarada no Talmud, Baba Batra 12a, é que os sábios se tornaram os sucessores dos profetas. Dos dias em que o templo foi destruído, a profecia foi realizada dos profetas e dadas aos sábios. E um sábio é maior do que um profeta, como afirma. Um profeta tem coração de sabedoria. Isso é Teilim 90:12. Quem se compara a quem? Você deve dizer que o menor é comparado ao maior, uma vez que um profeta deve ter um coração de sabedoria. O sábio é quem tem a sabedoria personificada. Então, o sábio deve ser maior que o profeta. E a gente vai falar muito sobre isso. Tá? Então, essa foi a ideia inicial e eu gostaria também de comentar essa ideia inicial. Então, os profetas comunicaram a palavra de Deus e, através dos seus discursos, encorajaram o povo a criar uma sociedade baseada nos valores da Torá e ideais. Quando o povo se desviou desses ideais, era o papel dos profetas, então, trazê-los de volta ao caminho de Deus. Aqui, caminho de Deus, a gente pode entender como as mitzvot da Torá, né? Que nada mais, nada menos são para ter uma sociedade justa. Bom, embora os sábios não tenham recebido instruções diretas de Deus para entregar a mensagem ao povo, eles desenvolveram um sistema de mitzvot e lei judaica para garantir que o povo tivesse a melhor chance possível de viver os valores da Torá, que os profetas haviam comunicado a eles. Então, aí tem uma ligação direta entre os profetas e os sábios. Né?
sabe? Não vamos esquecer que são aqueles rabinos que escreveram o Talmud, daquela época, né? Dos Tanaim, dos Amoraim e outros grupos de diversos tempos diferentes. Se a lei judaica e os valores da Torá fossem seguidos fielmente, a sociedade judaica seria baseada nesses ideais, que era o objetivo dos profetas. Tá? Vamos adiante. Bom, então, pessoal, olha só, grande Moreta Lema. Tá bom, Carlos. Agora eu vou fazer um breve comentário, tá? Ótimo. E contextualizando essas questões que tu colocas muito bem, vamos lembrar a situação do povo judeu, do povo de Israel, durante todas as épocas. Vocês vejam que a Torá começa e no segundo capítulo já é o Êxodo, quer dizer, já começamos vivendo uma situação de escravidão. Mas antes da escravidão havia o paraíso, né? Que nós somos, o ser humano foi criado no paraíso. E ele foi criado para viver no paraíso. Mas, logo no início dos tempos, então, já experimentamos a escravidão e tivemos 400 anos no Egito. Depois, nos libertamos, saímos para o deserto. Depois de 40 anos, tivemos que combater para conquistar Canaã. Depois vieram os juízes, né? Que é o tema da nossa paraxá de hoje, são os juízes. Quem são os juízes? O conceito de juiz não é o conceito de juiz que a gente tem hoje em dia. Os juízes eram líderes tribais. Quer dizer, a nossa sociedade, ela vivia, nosso povo vivia dividido em tribos. A gente sabe as 12 tribos, cada tribo tinha seu juiz. Mas tudo isso, e toda a história do povo judeu foi cercada de guerras, porque Israel, Canaã, com Josué, né, que a gente aprende, é um lugar de passagem, é um lugar de conflito, porque a situação geopolítica de Israel, desde aquela época até hoje em dia, ela é muito crítica. Eu diria, lembrando que Jerusalém é conhecido como o umbigo do mundo. Por quê? O umbigo do mundo, porque por Israel passam as rotas comerciais e os impérios de todas as épocas que quiseram dominar ou a África, ou a Ásia, ou a Europa. Portanto, a nossa situação peculiar, Carlos, querido, é que, em todas as épocas, nós vivemos campos de batalha. A palavra campeão, por exemplo, vem de campo, é campo, ião é batalha. Todos esses tempos, nós fomos colocados à prova e tivemos grandes perdas, e tivemos que reagir a grandes invasores, e tivemos que lidar com situações extremas. Então, eu pergunto para os nossos participantes que estão no chat, quando a gente vive situações extremas, como essa que a gente está vivendo agora, essa pandemia, né? Qual deve ser a reação do povo? Como devem ser os nossos líderes? Será que nós devemos transformar as emoções negativas que vêm da luta, da guerra, das perdas, em emoções, em energia positiva? Essa é a função dos grandes líderes. Os grandes líderes são aquelas pessoas que têm essa capacidade de nos ajudar a enfrentar essas situações difíceis que o nosso povo experimentou e experimenta até hoje em dia. Então, essa capacidade que tinham os profetas, que tinham os sábios. E aqui, só para finalizar essa minha primeira intervenção, vou lembrar um grande sábio do século XVIII,
Rabbi Nachman de Bratslav, acho que é século XIX, que ele dizia o seguinte: a mitzvah a maior mitzvah, mitzvah gdolá, liot tamid besimcha. Então, Carlos, a tradução é a seguinte: a maior mitzvah de todas é estar sempre alegre, porque só a alegria e só essa conexão profunda com Deus é capaz de fazer a gente reverter situações gravíssimas de alto estresse em situações onde a gente possa estar fortalecido, cumprindo a aliança com Deus. O que Deus nos exige? Que nós sejamos santos como Ele é, né? Kadosh. Como Ele é Kadosh, nós também devemos ser Kedoshim. Então, nesse sentido, a alegria nos ajuda a atravessar esse deserto, esses campos de batalha, essas lutas, essas pandemias, para que a gente possa voltar ao paraíso novamente. Carlos, querido, e este é o Sod, a dimensão mais profunda da Torá e do Tanakh. Toda Rabá, Moré Gadol. Eu também gosto de fazer interpretações no Sod e passo todo o tempo. Tá? Eu compartilho muito aí com as ideias do nosso grande mestre Talema. Pessoal, então está na hora então do nosso estudo de caso, que a gente vai estudar a história real de Israel, fazendo comparativo em quem eram os profetas da história da criação do Estado de Israel e quem eram os sábios na criação do Estado de Israel e qual o papel de cada um. Tá? E a gente vai chegar a conclusões. Então vamos começar com, obviamente, né, perguntas judaicas. O que você acha que é mais importante? Ter uma visão ou dar passos práticos em direção a um objetivo? Pensa nisso. Qual abordagem melhor representa os profetas e qual é mais semelhante à abordagem dos sábios? Ok? Foi assim. Theodor Herzl é o conhecido como José Ahmediná, visionário do Estado de Israel. Ele nasceu já numa família assimilada em Budapeste, na Hungria. E, além de seu bar mitzvah, o judaísmo não desempenhou um papel significativo em sua vida durante seus primeiros anos. Mas, então, ele se mudou para Paris para trabalhar como jornalista e tudo mudou. Então, ele cobriu o caso Dreyfus em 1894 e testemunhou o antissemitismo, profundamente enraizado na sociedade francesa. Isso foi, então, o que ele percebeu que o povo judeu precisava de ter um Estado próprio. Então, Herzl embarcou em uma campanha para convencer ambos, o mundo judeu e os poderosos e influentes chefes de Estado, para apoiar a sua ideia e criar um Estado judeu. 10 anos depois, ele morreu aos 44 anos, com pouco a mostrar por seus esforços. Enquanto ele tinha criado o Congresso Sionista, que reuniu sionistas de todo o mundo judaico, houve pouco acordo dentro desse grupo. E, apesar das numerosas reuniões com chefes de Estado, nenhum havia concordado formalmente com suas ideias. Ele gastou toda a sua fortuna e sacrificou sua saúde pela causa do sionismo. E ainda não viveu para ver o resultado do seu trabalho. Mas,
David Grun nasceu na Polônia em 1886. Em 1906, 2 anos depois, após a morte de Herzl, ele migrou para a Palestina. Então, mudou de nome para David Ben-Gurion. A gente já consegue ver aí o papel dos dois, né? Quem era o profeta e quem era o sábio. Tá? Ele logo assumiu a liderança de papéis no Yishuv, comunidade judaica pré-Estado, na Palestina. E, finalmente, se tornou o líder de fato da comunidade judaica na Palestina. Ele foi fundamental na criação das organizações que mais tarde se tornaram as instituições de Estado, como Estadrut, Haganá e o partido político Poalit Zion, que mais tarde se tornou o Partido Trabalhista. Ele acabou se tornando o primeiro-ministro do Estado de Israel e ocupou o cargo por 14 anos. Então, vamos analisar. Então, a visão de Herzl era criar um Estado de cima para baixo, usando meios políticos e diplomacia para obter apoio internacional para a criação de um Estado judeu. Ele disse, então, aquela famosa frase: se você quiser, isso não é um sonho. Então, David Ben-Gurion representou as práticas no sionismo, o movimento que difere da política de Herzl. Ao invés de trabalhar para criar um Estado judeu por meio de movimentos para a Palestina, ele começou, então, com o estabelecimento de fundações, as bases, alicerces. Então, essa foi uma abordagem de baixo para cima, certo? Então, há muito debate sobre qual estratégia levou ao estabelecimento do Estado de Israel. Agora, aqui eu vou dar a síntese de tudo que a gente falou. Olha só. A maioria dos historiadores concorda que nenhuma abordagem teria tido sucesso sem a outra. Então, a gente vê o trabalho do Herzl e do Ben-Gurion, um fez uma parte, outro fez outra. E aí as coisas se encaixaram. Tá? Eu até, como bom engenheiro, vou dizer o projeto e a execução. Não existe uma boa execução sem um bom projeto. Não. O projeto é a visualização, pré-visualização de como vai ser a obra. Então, 44 anos após a morte de Herzl, David Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, enquanto estava sentado no Museu de Tel Aviv com o retrato de Theodor Herzl, orgulhosamente exibido na parede atrás dele. Tá? Eu, felizmente, tive a oportunidade de visitar esse museu e vi o local onde aconteceu isso. Isso é muito legal. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre esse caso estudado. Tá? Então, essa questão é interessante e relevante em muitos contextos diferentes, incluindo negócios, empreendedorismo social, vida religiosa, comunitária. Isso serve para tudo, é projeto e execução. Sem uma visão, ideias e sonhos não podem ser realizados. Mas sem um plano prático e uma liderança que possa entregar isso de uma forma real e tangível, visões e ideais estão em risco de ficar presos em meras palavras e sonhos de visionários. Muitas vezes encontramos líderes que se destacam em uma ou outra dessas áreas, mas realmente em ambas. E aí eu gostaria de recordar as palavras da nossa profetisa Dvorah, que ela perguntou:
Pode a mesma pessoa ser profeta e sábio? Pode. Raramente, sim, mas se a gente tiver uma educação judaica adequada, a gente vai ser os dois. Tá? Nenhum pode ter sucesso sem o outro. E como bom engenheiro, né, novamente eu traduzo, né, projeto e execução. Então, Herzl foi o visionário que fez o projeto, que não conseguiu levar sua missão à realização prática em sua vida. E Ben-Gurion se destacou em apresentar o sonho sionista de Herzl, através de um programa prático de construção do Estado. Os profetas, como Herzl, eram sonhadores que falavam em uma linguagem bela, poética, né, bons de papo, e poética sobre uma sociedade baseada nos ideais e valores da Torá. Os sábios, então, como Ben-Gurion, construíram um programa de leis e mitzvot que estabeleceu uma sociedade baseada nesses ideais e valores. Bom. Grande Moré Gadol, Moré Talema. Querido, que bom que tu está trazendo essa discussão dessa forma brilhante, usando a tua mente de engenheiro também, né, para entender todo esse processo e esses grandes desafios que o nosso povo sempre enfrentou, enfrenta e provavelmente continuará enfrentando durante a sua história. Porque a gente sabe que ter sonhos e ter desafios, encontrar um sentido para a vida, procurar realizar os nossos sonhos, é fundamental, né? Isso a gente sabe pelo Viktor Frankl, o psicólogo que sobreviveu no campo de concentração, porque ele tinha esses sonhos de editar os seus livros, né? E de transmitir para a humanidade o aprendizado que poderia ter, inclusive naquela situação, a pior de todas, que é a situação do campo de concentração. Então, a gente sabe que ter sonhos e colocá-lo em execução, é muito importante. Mas a gente também não pode subestimar os grandes desafios que a gente vai ter que enfrentar e superar na realização desses sonhos. E a maioria das pessoas desiste. Por quê? Porque elas não têm persistência, elas não vestiram totalmente a camiseta, elas não visualizaram aquele sonho sendo realizado. E o nosso povo, ele sobreviveu até hoje exatamente porque ele tinha essa força interior. De onde que vem a nossa força interior? Da Devekut, que a Devekut é a união com Deus, é tu estar totalmente imbuído e incorporado da presença divina dentro de ti. Quando a gente tem a presença divina dentro de nós, e ela é fundamental, aí nós temos uma aliança com Deus. E nós e Deus, nesse sentido, temos uma força superior para enfrentar os grandíssimos desafios e superá-los. E essa força interior vem também do exemplo dos nossos profetas e dos nossos sábios, que nos ensinaram sempre a transformar energia negativa em energia positiva, para poder alcançar os nossos objetivos. E esse é o grande ensinamento do judaísmo, né? Como enfrentar situações de grande dificuldade e superá-las. Toda rabá, Moré Gadol. Então, vamos para uma pergunta judaica. Pensando bem, por que é tão importante traduzir ideias e ideais em passos práticos, implementando-os em uma sociedade? Vamos falar sobre isso. Então, os ideais podem permanecer abstratos e teóricos, se não forem traduzidos em etapas práticas de realização, de execução do projeto. Poucas pessoas
conseguem encontrar uma maneira de viver de acordo com seus ideais, sem instruções práticas claras, mostrando como fazer. A maioria de nós precisa de uma orientação e instrução correta. Esta é a base de todos os sistemas jurídicos que traduzem os valores nacionais na prática de uma sociedade e de uma civilização. Então, mais algumas perguntas. Como os profetas posteriores diferem de Moisés? Por que a era da profecia chegou ao fim? Quais aspectos dos diferentes tipos de liderança bíblica mencionados na Paraxá podem ser encontrados na posterior liderança dos sábios? Vamos falar sobre isso. Essas questões são abertas, né, para estimular o debate e a reflexão. Não há respostas erradas. No entanto, eu vou colocar alguns pensamentos a serem considerados. Então, Moisés é o legislador de Israel, e somente ele poderia proclamar a Torá em nome de Deus. Os profetas, então, posteriores, receberam autoridades para comandar atos específicos e limitados no seu tempo, mas não podiam adicionar ou subtrair dos 613 mandamentos dados por Deus por meio de Moisés. Os profetas seguiram Moisés, não foram revolucionários, porque não criaram algo novo, mas restauraram algo antigo. A tarefa deles, então, como a gente falou no início, era chamar as pessoas para a missão. Moisés nos ensinou a permanecer fiéis a Deus para criar uma sociedade justa e compassiva. E o povo perdeu a profecia uma vez que eles foram exilados da Terra Santa e distanciados de sua intimidade anterior com Deus, incluindo a perda do templo, né, como meio de adorar a Deus. Mas os rabinos modernos de hoje são sucessores dos sábios e são nossa única liderança religiosa sobrevivente. Não temos mais adoração do templo, então a maioria das funções dos sacerdotes e levitas estão perdidas para nós. Aspectos educacionais do papel dos levitas foram transferidos para professores, profissionais e rabinos. Mas a aspiração dos profetas e sábios de garantir que os ideais e valores da Torá sejam o cerne da sociedade judaica foi assumida pelos rabinos, que continuam a desenvolver e a legislar lei judaica, garantindo, então, que esses ideais sejam personificados por aqueles que são fiéis a Alahá e as mitzvot. Então, Alahá tem raiz comum com Oler, caminhar. Então, entendemos que estamos falando de uma interpretação aláhica atualizada, que beneficia o tempo em que vivemos. A gente não é parado no tempo. Ok? Buenas. Então, última intervenção do Moreta Lema, antes da conclusão. Moreta Lema, Bevacachá. Muito bem, pessoal. Só queria reiterar aquilo que eu falei antes. Na caminhada do nosso povo, na realização dos seus ideais, nunca foi fácil. Alguém Sempre mais foi postou no Facebook, Talema? Postaram. Eu só vou finalizar e vou ler um pouquinho o que o pessoal está discutindo, tá? Porque são contribuições maravilhosas. Okay. Só para finalizar, só na luta pelo surgimento do Estado de Israel, nós tivemos, em 47, 48, 5 países invadindo Israel. E essa realidade extrema, essa dificuldade, nós vivenciamos no passado, vivenciamos no presente, e provavelmente vamos continuar vivenciando.
Isto é, como é que a gente pode se realizar, como é que a gente pode realizar os nossos sonhos, os nossos ideais, quando as outras pessoas não querem que a gente realize? Quando existe uma oposição muito grande às nossas forças, e mesmo assim tu persiste. Aí, então, Carlos, só para finalizar a minha participação, depois eu vou ler o que o pessoal escreveu, entra a importância do líder resiliente. E o líder resiliente é aquele também que empodera outros líderes, que forma novas lideranças. E a importância, então, de líderes como os profetas, como os sábios, e líderes resilientes, voltando a dizer o que é isso. É aquele que consegue transformar crise em oportunidade, energia negativa em energia positiva. E, nesse sentido, nós estamos de parabéns, Carlos. A Cibra, com esses 25 anos de rabinato do Gershon, e nesses 80 anos que nós vamos comemorar, sempre foi uma comunidade resiliente. Apesar de enfrentar grandes desafios, sempre conseguimos vivenciar o bom da vida. E isso nos deu energia para a gente continuar lutando pelos nossos ideais. Então, agora... Então, vamos ver o Facebook. Isso, vou ler agora o Facebook. A Tami diz assim, ó, muito boa essa tua analogia entre projeto e execução, Carlos. A Kátia também diz assim, ó, que ser uma nação não está nos seus limites geográficos, mas na força de espírito do coração e todo o conhecimento que nos é dado pela Torá. A Tamara Gaspari também está nos assistindo, que honra. E assim, e a Isabel falando do Herzl diz assim, ó, que jornalista maravilhoso, amo pessoas assim. A luta de todos nós deve ser sempre de fazer Israel existir em plenitude. Então, nós temos muitos depoimentos, e eu quero agradecer a todos. Não, mas tu consegue, pelas a gente suas tem mais aí 8 minutos. Tem. Tá, não, assim, eu só Mas estou estimulando as pessoas a escreverem mais. Coloca aí Nós temos mais... tudo que foi escrito, dá tempo. Tá, então, vamos pegar aqui, ó, a Tami Rahal. A Tami diz assim, excelente, Carlos, assim como não existe uma boa execução sem bom projeto, um projeto sozinho não adianta para nada. É necessário os dois juntos para a conclusão de uma obra. A Kátia diz assim, acredito que em tempos de adversidade, né? Aí tu conseguiu definir bem a palavra que eu não tinha encontrado, Kátia, obrigado. A adversidade, né? Nós todo o tempo temos que lidar com adversidades, temos que ter força suficiente para superá-las. Líderes e sábios devem conduzir pelo amor e humildade. A Tami diz assim, acredito que ter a visão estaria mais associado ao profeta e caminhar em direção ao objetivo estaria mais ligado ao sábio. Mas o profeta pode ser um sábio quando tem a visão e caminha em direção ao objetivo. É isso aí, Carlos. As pessoas estão postando. O Edno Almeida diz Shabbat Shalom Lekulam, tive problemas para entrar. Assistirei essa paraxá depois. Para mim é sempre um prazer participar. Está entrando no final, mas estamos retribuindo esse Shabbat Shalom para o Edno. Toda Rabá, Moré Gadol. Eu gostaria de fazer um convite para quartas-feiras, todas as quartas-feiras, nós temos um grupo de estudos às 8 horas da noite até às 9h30, onde a gente tem apresentações, né? E um grupo todo interativo.
Todas as pessoas estão no Zoom, todos podem se manifestar, pode falar, pode ver os outros, né? A dinâmica é um pouco diferente. E na próxima quarta-feira, a gente vai ter quem escreveu a Bíblia. É um estudo científico da Torá. Tá? É a ciência, óbvio, é a ciência história. E a gente vai, em 2 encontros, abordar quem escreveu a Bíblia. Tá? A gente vai, inclusive, falar sobre Bereshit Aleph e Bereshit Bet. Tá? Esse é um grupo fechado, ele exige inscrições na Secretaria da Cibra, e aí a pessoa vai receber o link. Vamos, então, para a nossa conclusão. Então, como as ideias que a gente viu aqui, a gente teve como base estudos do Rabbi Jonathan Sacks, de bendita memória, eu vou concluir com as palavras do próprio Rabbi Jonathan Sacks. Ele diz assim: a genialidade do judaísmo é pegar ideais elevados e traduzi-los em atos. Atos simples da nossa vida diária. Nós não ficamos apenas contemplando a verdade, nós vivemos a verdade. Pessoal, desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito a diferença na vida de cada um de nós. Agradecemos ao nosso Deus, dos patriarcas e matriarcas, por ter nos preparado para colocarmos em prática o que foi bom de tudo o que aprendemos. Agradecemos também a Deus por ter nos enviado tantas bênçãos através das nossas ações. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amém.